Naquela manhã empoeirada, o fazendeiro Augusto avistou uma mulher caminhando sozinha pela estrada de chão. Não era comum alguém andar por ali, muito menos com o olhar perdido de quem já não espera nada da vida. Ele reduziu a velocidade do caminhão e percebeu que ela carregava apenas uma mochila velha e os ombros curvados de tanto cansaço. Quando encostou o veículo e perguntou se precisava de ajuda, ela respirou fundo antes de responder, como quem mede cada palavra para não chorar. "Eu só preciso sair dessa cidade", disse. "Só isso." O vento espalhou o cabelo dela e revelou um rosto marcado, não por idade, mas por uma vida inteira de quedas. Uma moça simples, vestida de um jeito discreto, como quem tenta desaparecer. Augusto notou que ela mancava de leve, mas mantinha a cabeça erguida. Havia dignidade ali, daquelas que só quem sofreu muito sabe carregar. Ele ofereceu água. Ela aceitou com cuidado. Ofereceu carona. Ela hesitou, depois assentiu. E enquanto caminhava até a porta do caminhão, Augusto viu algo que o fez entender que aquela mulher carregava um peso maior do que a mochila. A carteira de trabalho suja de poeira, rabiscada, com páginas carimbadas repetidas vezes pelo mesmo comércio da cidade. Um comércio onde ela havia trabalhado por anos. Um comércio onde poucos dias antes, uma peça desaparecida mudou toda a vida dela. Porque, em cidade pequena, nem sempre vence quem é honesto. Vence quem tem nome forte. A moça não estava fugindo, estava sendo empurrada para fora. E Augusto, sem perceber, havia parado exatamente no momento em que a vida dela estava prestes a virar outra estrada. Nada seria igual depois daquele encontro. O nome dela era Lara. Tinha vindo para aquela cidade interiorana, ainda jovem, com a esperança de construir uma vida simples, mas digna. Crescera em um orfanato, sem sobrenome importante, sem família para defender sua honra, sem ninguém para dizer, "Eu acredito em você." Era dessas pessoas que aprendem cedo que precisam conquistar tudo duas vezes, a oportunidade e o respeito. E ela conseguiu, até a cidade virar as costas. Lara trabalhou por muitos anos no mesmo comércio. Chegava antes do sol nascer, limpava o chão, atendia clientes, conferia prateleiras, anotava pedidos. Nunca tirava folga fora do dia que a loja permitia. Nunca reclamava. Nunca perdia o humor. Era aquela funcionária que todo mundo dizia: "A Lara é de confiança." Até que um dia, uma peça cara desapareceu. E entre todos os funcionários, escolheram justamente quem não tinha ninguém para defendê-la. O dono, homem influente, acostumado a apontar e ser obedecido, decidiu que a culpa era dela, sem provas, sem investigação, só porque era fácil culpar quem não tinha voz. A cidade acreditou. As portas se fecharam, o emprego se foi, e com ele, a autoestima que levou anos para construir. Lara tentou se explicar. Tentou pedir outra chance. Tentou se manter firme. Mas em cidade pequena, a palavra do poderoso pesa mais que qualquer verdade. Sem trabalho, sem apoio, sem futuro, ela decidiu ir embora a pé, com a coragem que ainda lhe restava. E foi justamente nessa travessia silenciosa que Augusto, um fazendeiro reservado e observador, parou o caminhão diante dela, mudando sem saber o rumo dos dois. O caminhão velho de Augusto seguiu devagar pela estrada sinuosa. A poeira levantava atrás deles como uma nuvem que insistia em não ficar para trás, assim como a vida que Lara deixava, mesmo sem querer. Augusto não era de falar muito. Olhava para a frente, ajustava o chapéu, batia os dedos no volante. De vez em quando lançava um olhar discreto para ela. Lara segurava firme a mochila, como quem teme que alguém tome dela o pouco que restou. "Tua senhora comeu hoje?" Ele perguntou sem rodeios. Ela pensou antes de responder. "Não muito. Lá na fazenda tem comida quente", disse Augusto. "Pode ficar tranquila." Ela não agradeceu de imediato. As pessoas que chegam sozinhas ao mundo aprendem a desconfiar de qualquer gentileza, mesmo das sinceras. Quando entraram pela porteira da fazenda, Lara ficou em silêncio. A propriedade era grande, mas sem ostentação.
Havia galinhas ciscando, bois espalhados pelo pasto, 2 cavalos amarrados perto do curral e um cheiro forte de terra molhada vindo de longe. Provavelmente chuva chegando. Os peões pararam o que estavam fazendo para olhar. Alguns franziram o senho. Outros deram aquele sorriso torto que diz mais que 1000 palavras. Lara sentiu as costas queimarem sob aqueles olhares. Cidade pequena ou fazenda grande? A curiosidade alheia nunca falha. Augusto saltou do caminhão e abriu a porta para ela. Desce devagar. O chão aqui é meio traiçoeiro. Lara desceu com cuidado. Quando pisou na terra fofa, sentiu um tremor leve nas pernas. Não de fraqueza, mas de insegurança. Ela não sabia se aquele lugar seria seu castigo ou sua chance. Uma mulher de cabelos grisalhos e avental branco se aproximou enxugando as mãos num pano de prato. Era Dona Cida, a cozinheira da fazenda há mais de 30 anos. Quem é Augusto? Perguntou com sobrancelhas arqueadas. Uma moça que eu encontrei na estrada. Ele respondeu. Precisa de um prato de comida e um canto para descansar hoje. Dona Cida olhou Lara de cima a baixo. Não viu perigo, não viu ameaça, viu cansaço. E cansaço ela reconhecia de longe. Venha comigo, minha filha, disse com voz firme. Vamos cuidar de você. Lara a seguiu, mas parou quando ouviu cochichos atrás dela. 2 peões riam baixo. Já sei como isso vai acabar, disse um. Augusto nunca faz nada à toa, respondeu o outro. Ela baixou o olhar. Já conhecia esse tipo de julgamento. E justamente por conhecer, apertou a mochila contra o peito e continuou andando. Na cozinha, o cheiro de comida quente fez seu estômago doer de fome. Dona Cida serviu arroz, feijão fresco, carne de panela e um pedaço de abóbora que derretia no garfo. Come devagar, menina. Aqui ninguém vai tirar seu prato. Lara segurou a colher com as 2 mãos e tentou não chorar ao sentir o gosto da comida. Há quanto tempo não comia algo que não fosse comprado às pressas com as últimas moedas? Augusto entrou na cozinha e ficou encostado no batente da porta, observando sem invadir. A senhora tem onde ficar? Perguntou ele direto. Lara engoliu seco. Não mais. Posso arrumar um quarto simples para você. Ele continuou. Deixa a bagunça da vida lá fora. Aqui ninguém precisa te apressar. Ela hesitou. Eu não quero incomodar, nem ficar de favor. Augusto coçou a barba. Favor é quando alguém pede. Eu tô oferecendo. Lara ergueu os olhos. O tom dele não era de piedade, era de convite. Foi então que ela tomou coragem. Se deixar eu trabalhar, eu fico, disse. Eu não sei muita coisa, mas aprendo rápido. Antes que Augusto respondesse, Dona Cida se intrometeu. Trabalhar? Trabalhar sim, senhora, Lara confirmou. Não quero depender de ninguém. Dona Cida olhou para Augusto. A gente está precisando de ajuda na arrumação, não tá? Ele concordou. E assim, sem perceber, Lara conquistou o primeiro pedaço de chão firme desde que fora acusada injustamente. Mas enquanto ela buscava recomeçar, Augusto olhava para a mochila dela com um aperto no peito. Porque por mais que tivesse ficado quieto, ele tinha visto algo quando a ajudou a subir no caminhão. Algo que mexeu profundamente com seu passado. Uma carta dobrada com um nome que ele reconhecia e que nunca pensou que veria de novo. O primeiro segredo estava prestes a se revelar. E nenhum deles estava preparado. Augusto nunca foi homem de se assustar fácil. Criado no campo, acostumado a tempestades, pragas, prejuízos e recomeços, tinha aprendido que tudo na vida se ajeita com tempo e trabalho. Mas aquele nome escrito na carta dentro da mochila de Lara, tirou o chão debaixo dele. Era o nome do irmão que ele tinha perdido há muitos anos. Não morto, mas desaparecido da família, sumido do mapa depois de uma briga cruel por causa de terras e orgulho. Um nome que Augusto tentava esquecer, porque lembrar significava admitir que talvez tivesse sido duro demais naquela época. Mas por que, meu Deus do céu, aquele nome estaria dentro da mochila de uma moça que ele nunca viu? Ele não abriu a carta. Não tinha esse direito. Mas só o fato de ela existir já acendia uma desconfiança que ele não ousou revelar. Lara, enquanto isso, limpava a cozinha com cuidado, tentando fazer tudo certo, como quem teme ser dispensada por qualquer erro.
Parava às vezes para olhar pela janela, observando a vastidão da fazenda como alguém que se surpreende por encontrar um espaço onde ninguém está pronto para julgá-la ainda. Dona Cida chamou Augusto de canto. "E aí? Essa menina tem história?" "Todo mundo tem," ele respondeu seco. "Mas a dela tem marca de dor," insistiu a cozinheira. "Você viu o jeito que ela segura aquela mochila? Parece que o mundo dela tá ali dentro." Ele não respondeu. Não podia contar o que vira. Quando a tarde caiu, Augusto encontrou Lara varrendo a varanda do alojamento onde ficaria hospedada. Ela estava concentrada, quase ritualística no movimento da vassoura, como se varrer a poeira fosse também varrer o passado. "Lara", ele chamou. Ela ergueu o rosto apreensiva. "Aqui ninguém precisa se matar de serviço no primeiro dia. Pode descansar. Eu prefiro trabalhar", ela disse. E havia verdade naquela frase. Quando a cabeça da gente fica parada demais, ela começa a doer. Augusto entendeu o que ela não disse. "Se quiser conversar, eu tô aqui", ofereceu de forma simples. Ela sorriu. O primeiro sorriso desde que chegara. "Obrigada, mas eu ainda não sei como começar." Antes que Augusto insistisse, um dos peões apareceu correndo, chamando-o para ver o problema com o bezerro recém-nascido. Ele se afastou rapidamente, mas não sem lançar mais um olhar para a mochila apoiada na cadeira. Parecia que a mochila tinha vida própria. Parecia guardar mais do que roupas. Guardava respostas. Lara acordou com um barulho forte do lado de fora. Levantou assustada, respirando rápido. Por um instante, achou que estava de volta ao orfanato, onde portas batendo significavam castigo e passos pesados significavam medo. Mas não, era só o vento balançando o portão. Ela saiu do quarto e encontrou Dona Cida preparando chá. "Venha, menina", disse a cozinheira. "Você tá com um olhar de quem dormiu em alerta." Lara hesitou, mas sentou. E como acontece com quem não tem ninguém, a palavra acaba escapando sozinha. "Trabalhei 10 anos naquele comércio", começou. "Nunca faltei, nunca peguei nada, nunca discuti." Engoliu seco. "Quando aquela peça sumiu, eu pensei que iam investigar. Mas o dono só me chamou na sala e disse que gente como eu é assim mesmo." Dona Cida fechou o semblante. "Misericórdia." "A cidade acreditou nele", disse Lara. "Ele é importante, eu não." "Você é gente", Dona Cida corrigiu. "E gente vale mais que nome grande." Lara respirou fundo, emocionada com aquela frase simples. Foi então que Augusto apareceu na porta. Ele havia escutado parte. E aquela fala, "gente como eu é assim mesmo", acendeu dentro dele uma memória amarga. Seu irmão dizendo algo parecido anos atrás, antes de abandonar tudo. Augusto se aproximou devagar. "Lara", chamou, com voz mais baixa do que o habitual. "Me desculpe perguntar, mas aquele nome na sua carta, como você conhece?" Ela travou. O rosto perdeu cor, as mãos apertaram a xícara com força. "O senhor viu minha carta?" "Só o nome. Não abri nada. Não fiz por mal", Augusto garantiu. Lara respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. "Eu nunca conheci meus pais. Nunca tive nada. Só essa carta, que um funcionário antigo do orfanato me entregou quando eu fiz 18 anos. Ela olhou para Augusto com um misto de medo e esperança. "Ele disse que esse nome pode ser do meu pai." O mundo de Augusto parou. O irmão que ele havia perdido poderia ter deixado um pedaço de si na vida daquela mulher. Lara continuou. "Mas eu não tenho certeza. Eu queria vir até essa região para descobrir, mas a vida me deu outras dores antes de eu conseguir procurar." Augusto sentiu o peso de tudo. A moça injustiçada, a carta misteriosa, o nome do irmão perdido, o destino cruzando caminhos que ninguém esperava. E ali, finalmente, o primeiro segredo se revelou. Lara talvez fosse família, e não sabia, e Augusto também não. O segundo segredo estava logo atrás. Lara permaneceu parada, segurando a xícara como se o objeto fosse a única coisa que ainda a mantinha em pé. Augusto também ficou imóvel, tentando digerir a revelação. Se o nome na carta fosse mesmo o de seu irmão, então aquela moça injustiçada, perdida no mundo, poderia ter laços diretos com sua própria família. Mas Augusto, homem vivido, sabia que esperança demais pode machucar. Ele respirou fundo. "Lara, posso ver a carta?"
Perguntou com cautela. Ela hesitou. Apertou a mochila contra o peito, como uma criança que teme perder o único brinquedo que possui. Mas, depois de alguns segundos, assentiu. Abriu a mochila, tirou a folha dobrada com cuidado quase cerimonial e entregou-a a Augusto, sem olhar para ele, como quem teme a reação. A carta era antiga, o papel amarelado, a caligrafia firme, mas simples. O nome no topo não deixava dúvidas. Era o do irmão de Augusto. O coração dele bateu forte. Por anos, esse nome tinha sido proibido dentro da família. Discussões, acusações, traições, tudo por causa de terras, vaidade e orgulho. O irmão tinha ido embora jurando nunca mais voltar. Mas ali, nas mãos de Augusto, estava a prova de que ele havia deixado algo para trás. Ou alguém. Lara esperava a resposta com as mãos suadas. Pela data, Augusto murmurou. Isso foi escrito quando meu irmão ainda trabalhava nas fazendas do norte. Muito antes de qualquer briga. O senhor o conheceu? Lara perguntou com a voz vacilante. Augusto fechou os olhos por um instante. Conheci, melhor do que gostaria. Ela não sabia o peso daquela frase. O passado dele e do irmão era feito de rachaduras que ninguém nunca teve coragem de consertar. Mas antes que Augusto trouxesse qualquer esperança, decidiu ser honesto. Lara, isso não prova muita coisa. Pode ter sido só um homem ajudando uma moça órfã. Pode ter sido um engano. Pode não ter ligação nenhuma com você. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Um sorriso triste, conformado. Eu sei. A vida toda é assim. Eu sempre espero pouco para não me machucar muito. Dona Cida, que assistia tudo em silêncio, bateu a mão na mesa. Augusto, repreendeu. Vai devagar. Essa menina acabou de perder o chão e você quer tirar o tapete também? Ele suspirou. Não é isso que eu quero. Só... Não quero que ela crie uma esperança que pode não existir. Lara secou as lágrimas discretamente. Eu já não espero nada de ninguém faz tempo. E ali estava o problema. Não era a carta. Não era o nome. Era o quanto aquela jovem havia sido feita a acreditar que não merecia nada. No dia seguinte, Augusto foi até o paiol para checar o estoque de ração. Lara, querendo provar seu valor, insistiu em ajudar nos serviços da fazenda. Eu sei pegar firme, ela disse. No orfanato, todo mundo tinha que aprender alguma coisa. Augusto sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Então venha, vamos ver se você aguenta a lida da roça. Mas quando ela entrou no paiol, algo inesperado aconteceu. Ela olhou para um velho baú de madeira no canto, coberto de poeira e manchado de ferrugem. Seus passos pararam como se o corpo reconhecesse algo que a mente ainda não conseguia explicar. O que foi, Lara? Augusto perguntou. Ela se aproximou devagar, tocou o baú com as pontas dos dedos. Eu já vi um igual a esse, murmurou. No orfanato. Um homem levava doações lá. Ele usava um baú desses na caminhonete. Augusto congelou. Um baú desses? Você tem certeza? Tenho sim, Lara afirmou. Eu me lembro porque era a única coisa bonita daquele lugar. Ele sempre dizia que um dia alguém me encontraria. A respiração de Augusto falhou por um segundo. O segundo segredo estava ali, diante dele. O irmão que ele perdera tinha passado pelo orfanato onde Lara cresceu. Isso mudava tudo. Lara continuou. Eu achava que ele falava isso só para me animar, mas... Agora vendo isso, parece que ele falava sério. Augusto tirou o chapéu, passando a mão no rosto marcado pelo sol. Lara, disse com voz grave, talvez você não tenha vindo parar aqui por acaso. Ela arregalou os olhos, mas antes que pudesse responder, um grito dos peões ecoou do curral. Augusto, vem rápido! Era sempre assim na vida. Quando a verdade começa a aparecer, algo tenta interromper. Mas Augusto sabia. Aquele baú era o começo de um caminho que ele não tinha mais como evitar. E Lara, pela primeira vez, também sentiu que havia algo a ser encontrado. O chamado dos peões veio urgente demais para ser ignorado. Augusto saiu quase correndo, Lara atrás dele. No curral, um bezerro recém-nascido estava caído, respirando com dificuldade. As vacas mugiam agitadas e o peão Toninho tentava controlar a mãe nervosa. Augusto, esse bichinho não vai aguentar!
disse Toninho suado, aflito. Mas Augusto tinha o dom de salvar o que todo mundo já dava como perdido. Ele ajoelhou ao lado do bezerro, colocou a mão firme sobre o peito fraco do animal e começou a massagear devagar, murmurando instruções para os peões, como um maestro guiando uma orquestra. Lara observava em silêncio. Não era a cena de um fazendeiro comum. Era de um homem que entendia a dor dos seres vivos. Depois de alguns minutos longos, o bezerro finalmente respirou mais forte, tentando se levantar. Augusto sorriu de leve, aliviado. Viu? Ele disse, olhando para Lara. Às vezes só precisa de alguém que não desista. As palavras acertaram o coração dela como uma flecha. Porque ninguém nunca tinha insistido por ela. Ninguém nunca tentou salvá-la quando ela estava caída como aquele bezerro. Ela sempre teve que se levantar sozinha. Depois do susto no curral, Augusto voltou ao paiol decidido a abrir o baú que Lara havia reconhecido. Ela o acompanhou, agora com o coração acelerado, como se cada passo fosse um fio puxando para revelar algo que ela sempre sentiu, mas nunca teve coragem de enfrentar. O baú abriu com um rangido triste. Dentro dele, havia poucas coisas. Alguns objetos antigos da fazenda, ferramentas e um maço de cartas amarrado com um cordão. Quando Lara viu o cordão, seu corpo enrijeceu. Eu já vi isso antes, ela sussurrou. Augusto pegou o maço de cartas e Lara o segurou junto com ele, seus dedos tocando os dele sem que ambos percebessem. O cordão era idêntico ao que amarrava a carta que ela guardava desde a adolescência. Augusto virou o maço, e então ambos ficaram imóveis. No topo, escrito com a mesma caligrafia firme, estava o nome do irmão de Augusto. Meu Deus! Augusto murmurou. Lara levou as mãos à boca sem conseguir respirar direito. Ele esteve aqui? Ela perguntou com voz trêmula. Esteve, Augusto respondeu. E provavelmente trabalhou nesta fazenda antes de ir embora. Lara começou a chorar, não de tristeza, mas de reconhecimento. As crianças do orfanato falavam sobre um homem que levava roupas e comida, ela disse. Ele dizia que um dia alguém me procuraria, que eu não era filha do mundo, que eu tinha uma história. Augusto fechou os olhos por um momento, enxugando discretamente a lágrima que ameaçou cair. Meu irmão sempre foi melhor do que eu nessa parte, admitiu com dor na voz. Ele tinha o coração mais mole. Eu só aprendi a endurecer. Lara o encarou. O senhor não é duro, só se protege. Ele sorriu de canto, como quem reconhece a própria fraqueza. Quando começaram a abrir as cartas uma por uma, perceberam que não era apenas uma lembrança do passado. Era um rastro, um caminho que o irmão de Augusto deixara propositalmente. Cartas falando de arrependimento, cartas mencionando uma mulher, talvez a mãe de Lara, cartas dizendo que ele deixaria algo para trás para ser encontrado quando o tempo fosse certo. Lara chorava em silêncio. Eu não quero dinheiro, ela disse com firmeza. Eu só queria saber se alguém me quis de verdade um dia. As palavras atingiram Augusto como uma paulada, porque ele sabia que ninguém na vida dela jamais tinha escolhido ficar. Ele respirou fundo. Lara, disse com a voz embargada, se meu irmão te deixou algo, se ele te procurou, então você não está sozinha e não está perdida. Você está exatamente onde devia estar. Ela o encarou com olhos marejados. O senhor acha que... Eu acho, ele interrompeu, que meu irmão queria que você viesse parar aqui e que eu cuidasse de você. Silêncio. Um silêncio cheio de significado. Lara baixou a cabeça e chorou, mas era um choro diferente. Não de dor, mas de reconhecimento. Pela primeira vez na vida, alguém estava dizendo a ela que ela tinha um lugar. Quando saíram do paiol, com as cartas nas mãos, Augusto fez algo que não fazia há anos. Olhou para o céu como quem procura uma resposta. E pela primeira vez, sentiu que o passado que ele tanto temia finalmente estava se ajeitando. Mas o segredo final, o mais doloroso e decisivo, ainda estava por vir. E mudaria os dois para sempre. Nos dias seguintes, Lara trabalhou como se tentasse compensar todos os anos em que não recebeu oportunidade.
Ajudava na cozinha, ordenhava as vacas, limpava as varandas, cuidava das galinhas, e quanto mais ela se dedicava, mais Augusto percebia que havia nela algo que ele reconhecia, não nos gestos, mas na alma. Uma força silenciosa, uma coragem que não grita, uma dignidade que ninguém tira. Mas Lara ainda caminhava pela fazenda com o olhar de quem teme ser dispensada a qualquer momento. Aquele medo antigo, infantil, de ser deixada para trás, a acompanhava como sombra. Foi numa tarde de vento forte, quando ela estava separando milho para os animais, que Toninho se aproximou com cara de poucos amigos. "Augusto mandou te chamar", ele disse sem gentileza. Lara limpou as mãos no avental e seguiu até o escritório da fazenda. Quando entrou, viu Augusto sentado à mesa, com algumas das cartas do irmão espalhadas. Lara", ele começou. "Acho que encontrei algo que você precisa saber." Ela sentiu o chão escapar sob os pés. Augusto respirou fundo. "Meu irmão, antes de ir embora, definitivamente deixou um documento, uma espécie de registro. E nessas cartas tem uma pista do porquê." Lara se aproximou, o coração batendo como se quisesse fugir do peito. Mas antes..." Augusto completou. "Preciso te perguntar uma coisa." "Perguntar o quê?" "No orfanato... Alguém já te disse como você chegou lá?" Lara engoliu seco. "Disseram que eu fui deixada na porta, enrolada num pano azul. Nada mais. Nenhum nome, nenhuma pista." Augusto fechou os olhos por um instante. Depois empurrou uma carta para ela. "Leia." Ela abriu a carta com mãos trêmulas. A letra era idêntica à da carta que guardara por anos. "Eu a deixei lá porque não podia dar o que ela merecia. Um dia, quando as estradas se cruzarem, talvez ela entenda que não foi abandono. Foi a única forma de protegê-la." Lara tremia. "Essa carta é sobre mim?" Ela sussurrou. "É." Augusto respondeu com voz firme. "Meu irmão te deixou no orfanato. Não porque não te quisesse, mas porque estava sendo ameaçado. Ele tinha dívidas, inimigos, gente perigosa atrás dele. Achou que te deixar em um lugar longe seria a única forma de te salvar." Lara caiu sentada como se suas pernas não suportassem mais o peso da revelação. "Então, tudo que me aconteceu, toda injustiça, todo desprezo, foi porque ele tentou me proteger?" Augusto se ajoelhou diante dela. "O mundo foi cruel com você. Mas o motivo de você ter ficado sozinha não foi falta de amor. Foi desespero de um homem que não sabia viver sem errar." Lara chorou. Não aquele choro contido que ela aprendeu a carregar, mas um choro profundo, libertador, que esvazia a alma de décadas de dúvidas. Augusto continuou. "Ele deixou um último segredo." "Qual?" ela perguntou, enxugando o rosto. Augusto pegou um envelope grosso. "Ele deixou a parte dele da fazenda. Para você." Lara congelou. "Para mim?" "Para você. Ele queria que você tivesse uma vida que ninguém pudesse tirar. E eu..." Augusto estralou os dedos, nervoso. "Eu não posso discordar dele." Ela balançou a cabeça, incrédula. "Eu não mereço isso." "Merece, sim," Augusto afirmou. "Pelo que sofreu, pelo que suportou, pelo que ainda vai construir." Lara respirou fundo, lutando contra o turbilhão dentro dela. "Augusto? E o senhor? O que sente sobre tudo isso?" Ele hesitou. E pela primeira vez, o homem duro da fazenda revelou fragilidade. "Eu perdi meu irmão 2 vezes. Uma quando ele foi embora, e outra quando soube que ele morreu. Mas saber que ele deixou você me faz sentir que talvez a gente tenha mais uma chance. Não de recuperar o passado, mas de construir um futuro mais leve." Lara levantou o olhar e encontrou nos olhos de Augusto algo que jamais imaginou ver. Pertencimento. "Eu nunca tive família", ela disse baixinho. "Mas aqui eu não me sinto sozinha." Ele tocou sua mão. "Então fique. Não por obrigação, não por herança. Fique porque aqui você tem um nome, uma história, um lugar." Lara sorriu. O sorriso mais bonito da vida dela. Um sorriso de alguém que finalmente encontrou seu pedaço no mundo. Ali, naquele instante, o último segredo se revelou. Lara não estava perdida. Ela estava exatamente onde o destino queria que estivesse.
na fazenda onde sua história começou e onde teria, enfim, um futuro. Quando o sol se pôs atrás das colinas da fazenda, Lara caminhou até a cerca onde o vento passava leve, como se quisesse contar histórias antigas. Ela segurava o envelope da herança nas mãos, mas pela primeira vez na vida, aquilo não parecia sobre dinheiro, terra ou bens. Era sobre pertencimento, sobre finalmente entender que sua vida não tinha sido um acidente nem uma sequência de abandonos. Havia alguém lá atrás que tentou protegê-la do jeito que pôde, ainda que imperfeito, ainda que distante. Augusto se aproximou devagar, respeitando o silêncio dela. Sentou ao seu lado na cerca, como dois iguais olhando o mesmo horizonte. Não precisava falar nada. O gesto bastava. Ele sabia que o passado dela tinha sido duro demais, injusto demais, pesado demais. Mas sabia também que ali, naquela fazenda, ela não seria mais tratada como alguém sem nome, sem voz, sem valor. Pela primeira vez, ela não estava lutando sozinha. Lara respirou fundo, enxugou as lágrimas e segurou a mão de Augusto. Não era um gesto de romance, ainda não. Era um gesto de vida. Um gesto de quem percebe que a estrada que a expulsou da cidade também a levou para o único lugar onde finalmente seria vista. E enquanto o vento bagunçava seus cabelos, ela sussurrou: "Acho que encontrei meu caminho." Augusto sorriu. "Não encontrou. Você voltou para ele."